Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 26 de março e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrindo a semana, o Bom Dia Baixada recebe o deputado federal João Paulo Tavares Papa. Papa, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. Bom dia a todos, bom dia a você, bom dia ao Igor, companheiros aqui do estúdio. E também o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Igor Ferreira. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você. E a partir de agora, você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo. Tem ainda o nosso Instagram e o nosso Twitter. Quero comprar um celular barato. Alguém tem? Com o advento da internet, essa pergunta se transformou numa questão muito corriqueira. E as pessoas muitas vezes não se perguntam o que está ou o que pode estar por trás deste celular mais barato, que é um crime extremamente grave, que é o crime da receptação, que já levou muitas vidas embora. Deputado, o senhor tem um projeto de lei que visa justamente alertar sobre esta problemática. O que prevê o projeto? Pois é, como você bem colocou, por trás dessa pergunta, né, quero comprar um celular barato, alguém tem, quase sempre está um produto roubado, né? E por trás de um produto roubado, obviamente sempre um crime com alguma dose de violência e com risco real, inclusive de perdas de vidas. Aqui em Santos, no Brasil inteiro isso ocorre, né? E é interessante perceber, Nathalie, que as operadoras, quer dizer, o sistema como um todo, ele trabalha muito bem dentro dessa regra posta, né? Porque o celular não importa se ele tem origem, não tem origem, se ele foi roubado, se ele é produto de um crime violento, não importa. O que importa, o quem compra, quem adquire, vai a uma loja de qualquer rede, ou até na rua, né, no comércio de rua, compra um chip novo, zera a questão e passa a utilizar um produto que muitas vezes pode custar 2, 3, 4 mil reais, dependendo, obviamente, da tecnologia, e compra muito barato e passa a se utilizar desse produto de um roubo, como eu disse, que não é apenas um roubo, é também a chance e o risco de violência e até de perda de vidas. Isso ocorre muito. As estatísticas da polícia do Brasil inteiro mostram que o produto mais roubado na rua não é relógio, é celular. Não é carteira, não, é o celular. Aqui na Baixada Santista, inclusive, um último levantamento mostrou que 20% das ações criminosas estão voltadas a roubo de celular. Se olhar a estatística do roubo em si, aí ainda o número ainda é maior, tá certo? Quer dizer, a grande quantidade de pessoas roubadas na rua, o objeto desse roubo é sempre o celular. Aqui em Santos nós tivemos um caso extremo, né, que é o Luan. Mas não é apenas um exemplo. É um exemplo. É muito triste, mas Sim. É um exemplo do que ocorre pelo Brasil inteiro. E depois da morte do Luan, o pai dele, que é um jovem, né, o Paulo, ele começou um trabalho de conscientização. Ele montou inclusive uma ONG, né, Luan Vive. Faz palestra nas escolas, foi a diversas instituições públicas, a imprensa. Sim, quantas vezes vocês da imprensa... Quantas vezes nós conversamos com o Paulo? Deram espaço a ele. Qual é o objetivo dele? Ele perdeu o filho, ele já sabe, a dor já está, o dano está causado. É verdade. Ele está tentando, não é aproveitar, mas enfim, fazer dessa tragédia algo positivo para ele, como cidadão, como ser humano e para a sociedade. Sim. Então ele tem procurado apoios para essa sua luta de conscientização da população. Quem está comprando um celular na rua, às vezes não sabe, não pensa, né, o que ele está alimentando. Está alimentando, o que está por trás disso. E o que essa pessoa está alimentando. Exatamente. Está fazendo uma compra vantajosa, não é, Igor? Sim. Mas, ao mesmo tempo em que está alimentando uma rede de crimes, crimes muito, muito perigosos. Bom, há muito tempo eu converso com o Paulo, apoiei as iniciativas dele, acompanhei, e ele pensou algumas formas do ponto de vista institucional, legal, fazer alguma coisa concreta. Nós pensamos várias alternativas, né? No final nos deparamos, assim, nos concentramos em uma, que virou um projeto de lei de minha autoria, mas inspirado no trabalho do Paulo, certo? Ele é vamos dizer, o coautor, ou é o autor e eu apenas o instrumento, a ferramenta.
que propõe esse texto? Que todo produto eletrônico, aí a gente avançou um pouco mais, tenha na sua embalagem uma observação de que receptação é crime previsto no Código Penal, enfim. E além disso, né, o mais importante não é apenas essa etiqueta, vamos dizer assim, o alerta. Nós pretendemos fazer uma campanha permanente sobre esse tema. A lei também obriga, Igor, que toda a publicidade feita desses produtos, nos jornais, na internet, alerte para na TV, no rádio, tal, ao final, obrigatoriamente, alerte que aquele tipo de produto, né, porque é o que é mais comercializado e mais roubado, a comercialização sem saber a fonte, enfim, a receptação, receptação, você está dizendo para a pessoa leiga, olha, se você comprar ali na rua, por R$50, por R$100, você não está fazendo... Sem nota fiscal, você está cometendo também um crime. Alertando, seria uma campanha permanente e que eu tenho a certeza, né, e nós todos que nos debruçamos em fazer esse texto, que ela teria, sim, um resultado concreto. Assim como tem a do cigarro hoje, assim como tem a da bebida, né? Uma alerta, uma campanha, quer dizer, ela não teria fim, né? Eu acho que esse tipo de campanha o Brasil precisa fazer também em relação às drogas, né, e outros assuntos. Mas pensamos, nesse momento, em combater a receptação dessa forma. Aliás, conversamos com a polícia. E o que diz a polícia? Olha, a quantidade, né, não vence, né? Os organismos policiais, os batalhões da Polícia Militar, as delegacias de Polícia Civil não cansam de fazer boletim, aliás, faz pela internet, mas não consegue reaver, não consegue prender essas pessoas. Então, se a ideia final é o seguinte, se cada um que precise de um celular tiver consciência que está cometendo um crime também ao adquiri-lo sem nota fiscal, ainda que seja usado, não há problema. Se você tem um celular mais antigo, comprou um mais moderno, pretende vender o seu, você pode vender. Mas você tem a nota fiscal, você tira a cópia, você entrega, faz um recibo, a pessoa anexa a nota de compra com o recibo da nova compra, vai na loja e tira o novo chip. Uma comercialização correta, legal, dentro da lei, transparente, né? Para não alimentar uma cadeia de crime, essa cadeia alimenta também a compra de armas, veja. Aí organizado, e aí a gente para numa cadeia e aí a gente vê o perigo e o risco que é alimentar esse mercado. Vereador, falando em violência, como a Câmara tem fiscalizado as ações ou o auxílio do município de São Vicente no combate à violência? A gente sabe que segurança pública é uma obrigação do Estado, no entanto, o município não pode simplesmente virar as costas para o problema e fechar os olhos, porque o cidadão vive dentro da cidade. Com certeza. Como a Câmara tem fiscalizado as ações da administração, e eu vou além. Você julga que essas ações estão a contento? Olha, na verdade, hoje falar de segurança pública é uma questão crônica a nível nacional, né? Pegando o gancho do deputado Papa, nós recebemos da Câmara Municipal de São Vicente também o Paulo, né? E passando a conscientização com relação à interceptação. E uma das atitudes muito drásticas que foi feita lá na cidade de São Vicente foi que é um dos caminhos onde esses maldosos, essas pessoas que cometem esse crime, eles entram no meio da população de bem, que é a Feira do Rolo. Infelizmente, nós sabemos que lá na Feira do Rolo existe esses, vamos chamar de bandidos, né? Que utilizam aí da força, da criminalidade para poder vender esses bens. E a cidade de São Vicente saiu na frente e, no primeiro momento, junto com a Secretaria de Comércio, fez uma ação junto com a Guarda Municipal e tentando controlar isso, contornar isso e evitando esse comércio clandestino. É óbvio que a gente sabe que dentro da Feira do Rolo existem pessoas de bem também, obviamente, mas nós precisamos organizar isso de uma forma que o bom não pode pagar pelas ações do mal. E o cidadão se sinta seguro aonde vai frequentar, né? Seguro, perfeitamente. E a questão da segurança, eu até sou responsável lá na Câmara Municipal de São Vicente pela comissão especial de vereador que trata sobre câmara de monitoramento. É uma forma de prevenção, é uma forma de agir a favor da comunidade vicentina. Temos essa comissão é formada por outros vereadores para tratar justamente de que forma a Câmara de Monitoramento pode ajudar e auxiliar os moradores da cidade de São Vicente. Estamos com um projeto praticamente quase fechado para começar a implementar no centro da cidade de São Vicente, abrangendo todo o centro.
com o apoio, Nathalie, deputado, e a todos que estão nos assistindo, com o apoio principalmente também do setor privado. Parcerias público-privadas. É importantíssimo isso. Eu acho que nós precisamos, eu que venho do comércio, estou como vereador, mas venho do comércio da cidade de São Vicente, há interesse do setor privado em ajudar, sim, o desenvolvimento da cidade, principalmente da cidade de São Vicente. Então, isso é importante, isso é bom. Quando você tem pessoas que querem ajudar, facilita cada vez mais. Então, estamos com esse projeto, e esse projeto, obviamente, em breve, tenho certeza que estarei batendo na porta do deputado lá em Brasília, para que a gente possa buscar forças, até a questão financeira. Eu acho que esse é fundamental, para que a gente possa colocar o cidadão de bem em mais segurança. Deputado, qual a avaliação do senhor com relação à intervenção no Rio de Janeiro? Eu acho que foi necessária, né, porque a situação no Rio chegou a um ponto de falta de controle, de desorganização das instituições de combate ao crime, problemas de relacionamento de polícia civil com polícia militar, falta de entrosamento, enfim, tudo isso facilitou e favorecendo muito a criminalidade. E a criminalidade do Rio não é coisa nova, não, óbvio, como não é no Brasil inteiro, como não é aqui na Baixada Santista, enfim. Só que chegou a uma situação... Só que no Rio de Janeiro, as imagens que o Brasil inteiro, o mundo inteiro viu, jovens, crianças, podemos dizer assim, de 14 anos, 15 anos, portando fuzis, armamento pesado, de uso exclusivo do Exército, né, das Forças Armadas, enfim, negócio com descontrole absoluto. E também a questão política, porque o Rio de Janeiro teve uma desestruturação também no comando político, nas lideranças políticas. A população aprovou. Isso que é o importante, tá certo? Quem mora lá sabe o que está acontecendo. Hoje, inclusive, saiu uma pesquisa onde mais da metade da população do Rio de Janeiro aprova a intervenção. Óbvio, aí não se trata de autoritarismo, de uma intervenção de força. Não podemos enxergar esse episódio do Rio de Janeiro e compará-lo com outras intervenções do passado, de natureza política. Não, ali a população pedindo socorro. Bom, o país tem esse instrumento, aliás, que não é bem uma intervenção militar, porque se confundiu muito. Muito, no primeiro momento, sim. Eu respondi perguntas, às vezes até de jornalistas, olha, o que o senhor acha da intervenção militar? Eu corrigia. Aliás, até um jornal publicou lá, ele está mudando a resposta. Não estou mudando a resposta. A intervenção federal está prevista na Constituição. Sim, exatamente. É uma ferramenta da nossa democracia. No momento que as coisas chegam a um determinado ponto, e claro, há uma avaliação técnica para isso, não é feita por leigos, e há informações, inclusive, Nathalie, que nós não temos, mas que a inteligência da Polícia Federal tem, que a inteligência dos sistemas de segurança tem. Eu acredito muito que essas informações que não são disponíveis para todos acabaram levando à conclusão técnica que era o momento de uma intervenção federal. O que foi feito ali foi uma intervenção federal. É que o comandante dessa intervenção foi escolhido um general. Sim. Aliás, muito bem escolhido, esses profissionais, esse em particular, mas todos de formação militares, têm uma vida inteira de qualificação para lidar com situações extremas, de risco. Então, se confundir um pouco com intervenção militar, não. É uma intervenção federal que está colocando ordem na casa, no Rio de Janeiro. É temporária, certo? Com essa intervenção, alguns casos ali que estão sendo resolvidos com mais celeridade, exonerações de comandos, praticamente todos os comandos foram trocados. Todos, praticamente. Como que na condição política frágil que o Rio de Janeiro vivia, eles não tinham condição. Como é que eles vão mexer com isso? Não. Agora, eu espero, né, que a população brasileira, que não está ali, que não vive aquilo no dia a dia, entenda que o papel das Forças Armadas ali, e também da Polícia Federal, dos outros órgãos de defesa, do sistema de defesa do Brasil, estão ali cumprindo o seu dever, tá certo? Não estão exorbitando de poder, nem aviltando a Constituição, muito pelo contrário, estão protegendo a população, isso é o mais importante. Espero que isso acabe rápido, as coisas caminham bem, tivemos esse caso lamentável que tentaram também misturar as coisas, misturar as estações, exatamente. De uma militante política de esquerda, uma pessoa combativa, enfim, que acabou vivendo essa tragédia, a família, enfim,
tentam sempre atribuir a questão da intervenção, né? Sim. Mas a população brasileira acho que está bem madura e sabe interpretar bem os dados, as informações e os acontecimentos. Portanto, eu apoiei desde o primeiro momento, acho que foi a medida correta do governo brasileiro. Qualquer outro governante que estivesse ali sem paixão ideológica, né, ou política, ou pensando em outra coisa que não fosse a população, eu acho que tomaria a mesma medida. Foi necessário, né? Foi necessário. Deputado, eu até falaria um pouco mais. A intervenção ela é importante para dar a segurança para a população, mas nós temos que pensar, né, principalmente federalmente falando, a questão de o pós isso. De que forma vai ficar isso após a saída da intervenção? De que forma o Rio de Janeiro vai continuar com políticas de segurança pública para combater a criminalidade? E de forma a população vai se apropriar disso, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então essa é uma questão que nós temos que... aí já, o Igor tem toda a razão, aí essa é a preocupação maior, né? E aí, assim, não tem outro caminho, né? No seu da organização das cidades, como você acabou de mencionar aí, as ações de São Vicente, a não ser pela educação, certo? Educação em tempo integral, essas crianças do Rio, e não é só o Rio, voltando a dizer, a gente está estigmatizando sempre o Rio, porque ali... É onde está acontecendo. Está latente, né? Está latente. Mas veja, nas grandes cidades brasileiras, né? Eu acho que o Rio é o exemplo do que pode acontecer se não investirmos em educação no resto do país. Se não combatermos as drogas que alimentam, é o grande alimento de quase todo esse processo de criminalidade, o dinheiro vem daí. Exatamente. O dinheiro não vem da compra de arma, não. Esse dinheiro vem da droga, exatamente. do consumo. Quem alimenta? Aí eu falei há pouco de campanha, né? De quem alimenta o crime do celular. Quem alimenta o mundo das drogas? Boa parte da classe média brasileira que consome desenfreadamente drogas, sabendo que é um produto que faz mal à saúde, que faz mal à segurança, que alimenta o crime. Enfim, então eu acho assim, não há outro caminho, Igor, para uma solução definitiva para o Brasil, a não ser o caminho da educação em tempo integral, manter essas crianças o dia inteiro nas escolas, como algumas cidades já saíram na frente e vêm fazendo, e como a lei brasileira define como meta para o Brasil inteiro, tá certo? A própria recuperação econômica, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam de ocupação. Quem trabalha, sai de casa cedo, vai trabalhar, ganha o seu dinheiro honestamente, fica não fica vulnerável a essas pressões que vão se consolidando em muitas cidades por falta de oportunidade, falta de educação. E, obviamente, falta de lideranças, certo? Porque todos esses processos que a gente está falando aqui, eles sempre precisam ser puxados por algumas lideranças, né? Ou por muitas lideranças, que o Brasil precisa. Então, aí sim, é o dia seguinte. Nem sempre a polícia, não há polícia que dê conta de uma desorganização social de tal tamanho, dimensão. Na verdade, a segurança pública ou a insegurança pública, ela advém da falta do investimento na educação. Ela é consequência. De políticas de educação que não funcionam. Então, o brasileiro ele precisa, de uma maneira geral, olhar o Rio de Janeiro como exemplo. E aí, se você me permite, é isso aí, o Rio de Janeiro como exemplo. E um outro aspecto que o próximo governo, o próximo presidente da República, terá que cuidar com muita atenção, os gastos da educação brasileira são completamente desproporcionais. Se gasta muito mais no ensino superior, na formação, na graduação, estou falando de dinheiro público, certo? Na graduação, nas pós-graduação, no mestrado, doutorado, nas universidades, do que no ensino básico. E o número de pessoas per capita, então, essa comparação é completamente desproporcional. A gente tem uma pirâmide invertida, né, deputado? Isso. Então, o ensino básico é negligenciado no Brasil inteiro, paga-se mal os professores, o aluno fica 2, 3 horas apenas na escola. É verdade. Então, não temos formação básica na rede pública, boa, né, à altura. E temos uma fortuna gasto em universidades. Eu não estou dizendo que as universidades não devam ter recursos, tem. Mas isso tudo tem que ser repensado. Repensado. Algumas das melhores universidades públicas do Brasil atendem preferencialmente alunos de classe média, média alta, porque são aqueles que têm acesso
Claro. Né? Quem é que entra nas melhores universidades públicas brasileiras? Quem teve base Quem fez um colegial de ponta, um cursinho exatamente. de ponta, investiu na educação básica, aí vai estudar na universidade pública. Né? Exatamente. Veja, não há nada contra a universidade pública. Eu sou um defensor, eu ajudei a Unifesp a vir para Santos, Sim. eu como ex-prefeito, fui o determinante para trazer a USP para Santos. Eu sempre vou prestigiar a universidade pública. Agora, do ponto de vista de gasto do Estado, de investimento do Estado, nós precisamos repensar algumas coisas. Né? Aumentar significativamente o investimento no setor Porque só assim básico. a gente vai conseguir mudar a realidade que o país vive hoje. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre saneamento básico e eleições 2018. Não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao segundo bloco do nosso programa. Estão conosco hoje o deputado federal João Paulo Tavares Papa e o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Igor Ferreira. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Deputado, o senhor também é presidente da Subcomissão de Saneamento Ambiental e defende que a questão do saneamento básico deva ser prioridade no Brasil. Como fazer isso, deputado? Primeiro, dizer que com muita honra eu adotei esse tema lá na Câmara e acho que com muito acerto também. Eu tenho uma experiência acumulada nessa matéria desde a minha formação, da minha atividade profissional, mas não tinha ideia, sabe, Nathalie, francamente falando, eu não tinha ideia do quanto o Brasil, porque o nosso mundo é aqui, né? Sim. São Paulo. Né? Sim. O quanto o Brasil está atrasado em relação a essa matéria. Quando a gente fala de saneamento, as pessoas está pensando lá em esgoto. Não, está pensando em saneamento. Quando a gente fala em saneamento, está falando em mortalidade infantil, está falando em número de pessoas que morrem com doenças fáceis de serem tratadas, né? Doenças que se veiculam por meio hídrico. Muita gente no Brasil ainda morre por falta de saneamento básico. Nós estamos falando de perda de rendimento escolar, criançada que acaba não indo para a escola por conta dessas doenças. Estamos falando em baixa produtividade no emprego, estamos falando em desvalorização imobiliária, né? Estamos falando de meio ambiente comprometido. Então, o saneamento é a infraestrutura mais importante. É mais importante que asfalto, é mais importante, às vezes, do que até a própria iluminação pública em alguns lugares, é claro. Em grandes cidades a gente tem a preocupação da segurança. E hoje, metade do Brasil, nós estamos no ano de 2018... Não tem acesso. Metade dos brasileiros não tem acesso à coleta de esgoto e não tem acesso ao tratamento desses esgotos. Nós estamos falando de 100 milhões de brasileiros. 100 milhões. É um país gigantesco, sem acesso. E mais, né? 4 milhões de brasileiros não sabem o que é uma bacia sanitária. 4 milhões de brasileiros. Vamos imaginar 2,5 vezes a nossa Baixada Santista, pessoas do Brasil que não sabem, nunca viram uma bacia sanitária. Essa é a realidade do saneamento brasileiro. Precariedade, e aquilo que existe, onde há sistemas, por exemplo, de abastecimento de água, com muita precariedade. Nós temos estados que têm índice de perda de água já tratada, de quase 80%. E aí a gente está falando da questão da água, do nosso recurso, que é finito, né? E que é a vida. E que é vida. Né? A água contaminada sendo distribuída por serviços públicos de saneamento em vários locais do Brasil é um caos. O saneamento brasileiro é uma tragédia. Não é em São Paulo, né? Aqui em São Paulo nós temos... Mas o nosso país tem dimensões continentais e diferenças absurdas. Brasil, então eu adotei, sim, esse tema, procurei fortalecer na Câmara uma política permanente de saneamento. Tivemos uma primeira vitória já em 2015, ao conseguir implantar a comissão permanente. Hoje a Câmara não tinha. Hoje a Câmara dos Deputados tem uma comissão permanente de saneamento ambiental, presidida por mim, e foi presidida por mim nesses 3 anos, e agora no 4º eu espero, agora quando começarem a montagem das comissões, espero conseguir continuar presidindo essa comissão. Durante esse período nós juntamos todas as instituições brasileiras, são várias instituições que entendem do assunto, têm o que dizer, têm o que colaborar. Chamamos
pesquisadores, universidades, chamamos o governo e elaboramos lá um plano de trabalho, de metas. São 20 recomendações, elas já estão entregues ao governo federal há algum tempo, já há mais de ano e meio. Uma parte delas já tramita na própria Câmara e uma vitória recente, passou despercebido pela maioria das pessoas, o governador Alckmin, a semana passada, e vamos lembrar da importância disso, porque ele é pré-candidato a presidente da República, um pré-candidato com grandes chances de dirigir o país a partir do ano que vem. E a semana passada, Igor, em Brasília, durante o Fórum Mundial da Água, na sua palestra, ele já se comprometeu a adotar uma dessas medidas, que talvez seja uma das mais eficazes, né? O saneamento, apesar de toda a dificuldade de investimentos, ele não tem nenhum tipo de ajuda, de incentivo fiscal. Ao contrário, é uma das áreas mais tributadas do país, com PIS e COFINS. Então, uma das nossas propostas, e um projeto de lei de minha autoria, que está tramitando na Câmara de minha autoria e no Senado, de autoria do senador José Serra, que já havia sido aprovado, né? Conseguimos aprovar em conjunto, eu e o Serra. Foi a sanção, o presidente da República sancionou, mas vetou uma parte. Essa parte que foi vetada inviabilizou a aplicação. Qual é a ideia? É aplicar por um tempo, nós estamos falando em 5 anos, num primeiro momento, um regime especial para o saneamento que deixe de tributar ou faça substituição tributária para as empresas de saneamento que voltarem a investir. Elas não têm capacidade de investir. Capacidade de investimento hoje está perto de zero, com exceção de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. O restante do Brasil não consegue investir. E mesmo São Paulo, só a Sabesp paga mais de 3 bilhões por ano de PIS e COFINS. De tributos. Então, qual é a ideia desse regime? As empresas de saneamento, enquanto precisarem investir, não estou falando de custeio, investimentos em novos sistemas. Ficam desoneradas. Desoneradas desse valor, desde que comprovem que estão investindo exatamente isso, ou pelo menos isso que estão ganhando em termos de desoneração. Esse regime chama REISB, é uma antiga reivindicação do setor. Quando o Brasil mexeu na legislação de PIS e COFINS, jogou para cima agora, no governo Lula, acho que foi em 2003, 2004, jogou para cima a alíquota do saneamento. Era mais baixa no passado, aumentou muito, quer dizer, o que já era ruim ficou pior. E a vitória da semana passada é que o governador Alckmin se comprometeu lá no Fórum Mundial da Água, perante as representações do mundo inteiro, que estão vendo a precariedade do saneamento do Brasil, se comprometeu, se eleito presidente, a adotar imediatamente o REISB. Ele já está aprovado, como eu disse, e essa parte que o governo Temer vetou nesse momento, ela já está sendo recolocada no projeto de lei meu e do Serra. Então, até o final, muito provavelmente até o final desse ano, nós teremos novamente o texto original. Desonerando e assim, injetando mais de 4 bilhões, já está chegando a quase 5 bilhões por ano de investimentos novos em saneamento. Então, a nossa comissão está lutando e já com alguns resultados importantes. Importantíssimos. Vereador, como é que o senhor vê a questão do saneamento básico na cidade de São Vicente? Olha, na verdade, uma das questões paralelas a essa questão da questão da sanidade da Baixada Santista, mas de São Vicente, propriamente dito, é a questão também de algumas invasões, né? Está muito interligado uma coisa a outra também, um trabalho que a Secretaria da Habitação da cidade de São Vicente vem trabalhando exaustivamente, mas está interligado. Eu vou pegar um gancho da palavra do deputado, que é a importância, não só os casos de doença, mas questão imobiliária, mas uma coisa que quando você investe no saneamento básico, você recupera também a questão, principalmente nas cidades litorâneas, o turismo. Principalmente as praias. Né? E a gente fala de turismo como ferramenta para impulsionar a economia, Justamente, na falta de recursos financeiros, você tem a possibilidade de investir em turismo. E a falta dessa questão de saneamento, você dificulta muito e afasta o turista, principalmente na nossa região aqui da Baixada Santista. Deputado, o senhor é pré-candidato à reeleição. Como é que estão os preparativos? Começando, mas antes, se você me permite, porque nós estamos falando de saneamento e da Baixada, né? O Igor lembrou bem essa questão do turismo, eu queria reforçar o que ele disse. Para nós aqui da Baixada, além de saúde, além de valorização imobiliária, tudo o que foi dito,
A nossa economia depende do turismo. Sim. E o saneamento básico, especialmente o sistema de coleta, de esgotamento sanitário e tratamento adequado da Baixada, ainda não chegou aonde precisa chegar, né? Nós ainda temos aí muito a investir em todas as cidades, exceto Santos. Mesmo assim, Santos tem ainda tem alguns pontos problemáticos. Especialmente pontos de novas Exato, invasões. exatamente. A área consolidada de Santos tem 100% de atendimento universalizada. E nós temos que, agora, nos próximos meses e no próximo governo, fazer, Igor, um esforço aqui local da nossa classe política, das lideranças, para que os investimentos aqui voltem a acontecer no ritmo necessário. Sim. O programa Onda Limpa fez a sua primeira etapa, fez depois uma etapa intermediária, que chamava complementar, obras complementares da primeira etapa. Avançamos muito, estações de tratamento de esgoto praticamente em todas as cidades foram já construídas, mas falta interligação de redes, atendimento de vários bairros ainda. Sim. E isso está previsto na fase 2 do Onda Limpa, né? Já temos recursos, já temos financiamento garantido da Caixa, do Fundo de Garantia via Caixa Econômica, mas há um problema institucional e político a ser resolvido, que são os contratos de concessão, né? O vereador Igor está acompanhando isso, eu tenho me empenhado muito junto aos prefeitos daqui da Baixada, exceção feita a Santos, que já assinou a concessão. Sim. Os outros municípios estão negociando ainda. É importante fazer essa fase, cumprir essa fase de negociação, mas é preciso acelerar isso por parte do governo e por parte das prefeituras para a gente retomar as obras, né? Porque senão a gente fica patinando e não sai do lugar, O interior de São Paulo avançou mais, mesmo a Grande São Paulo, o índice de atendimento, de cobertura é maior do que a da Baixada. Nós somos o terceiro colocado, se comparados com o interior e com a Grande São Paulo. Precisamos voltar ao ritmo desejável por conta do que ele falou também. Mesmo, do turismo, garantia de balneabilidade, praias limpas, o contrário, a nossa economia vai sofrer, né? E já sofreu, né? Sofreu muito. Você perguntou outra das coisa. Eleições, vamos para as eleições. O senhor é pré-candidato? Eu nem sei mais aqui, a gente fala se é pré-candidato ou candidato. Agora já é candidato, semana que vem já é candidato. Não, você sabe que não. O candidato mesmo é só depois das convenções. Exato. As convenções serão em junho. Então, acho que agora, antes de ser pré-candidato, que é o fim aí do prazo, né, da semana que vem, acho que eu sou pré-candidato. Bom, a gente está sempre... Eu acho que quem cumpre um mandato na vida pública está sempre trabalhando e, ao mesmo tempo, avançando ou perdendo terreno. Certo? Sim. Essa é o jogo. É o jogo, né? A minha campanha é o seguinte, eu continuo trabalhando e trabalhando cada vez mais. É o que eu posso fazer, certo? Campanha na hora certa, e a campanha desse ano, ela vai ser muito curta. Pela legislação nova, 45 dias. O que eu pretendo fazer nos 45 dias de campanha? Um balanço do que pude fazer nos 4 anos e também resgatar um pouco daquilo que fiz da vida pública, como ex-prefeito e como homem público. Eu trabalhei a minha vida inteira, desde que me formei, no setor público. Tem um acervo aí de realizações em Santos, na Baixada, no período que estive no saneamento. O que vai dar para fazer, Natalia, nesses 45 dias, contar com os amigos, como o Igor, por exemplo, que é nosso amigo, certeza. Contar com a imprensa da região, divulgando aquilo que foi o resultado desse período agora, de 4 anos, e também algumas ações anteriores. Essa será a minha campanha, nada além disso, nada além da Baixada Santista. Aliás, aproveito essa oportunidade para alertar aqui os eleitores da Baixada Santista em 2 coisas. Primeiro, é importante votar. Sem dúvida. Por mais que seja... Sem dúvida. Por mais que seja um momento delicado, desgaste. Mais importante do que nunca ir votar. Até por conta do desgaste da classe política. A gente só muda se a gente vota. E a segunda coisa, aí específica para a Baixada Santista. O eleitor da Baixada Santista pense bastante... olhem bastante para os candidatos que são daqui. Eleja os deputados da sua região. Porque porque o que a gente vê comumente na eleição passada foi assim, os candidatos de fora que eu digo em todas as regiões de São Paulo, vêm aqui, fazem campanhas caras,
né, fazem acordos e parcerias também com lideranças locais, conseguem um pouco de voto, mas na soma acaba levando muito voto para fora, tirando muito voto. Um consegue 5 mil, outro consegue 10 mil, é o que eles pretendem, e nunca mais voltam aqui. É verdade. Se disser que volta para um programa como o seu, se você convidar, volta, vem aqui e faz uma entrevista como essa. Agora, não traz recurso. Que é o que importa, não né? vive a realidade, não luta ao contrário, luta pela sua região e está certo. Exatamente. Tá certo? Vai lutar para levar, se ele é de Campinas... Vai levar para Campinas. Vai lutar por Campinas. Se ele é de Sorocaba, Exatamente. E a Baixada Santista, ela hoje, comparando os dados, os índices da Baixada em relação a outras regiões metropolitanas de São Paulo, nós estamos perdendo muito terreno. Sem dúvida. Na economia, nos investimentos, em tudo, apesar de toda a boa vontade do governador Alckmin em relação à nossa região. Mas não é só o governador. É lógico. São muitas coisas em jogo, setor privado que precisa ter mais relação aqui com a Baixada, isso é um trabalho que as lideranças podem fazer, o próprio governo federal. Então, assim, não é um apelo em meu favor, não é em favor da região mesmo. Escolham quem quiser, obviamente, e procurem ver quem são as pessoas mais capacitadas nesse momento, enfim, de mais confiança, mas votem nos candidatos da Baixada. Não vamos desperdiçar essa energia política. E essa possibilidade de transformação que a gente pode trazer para cá, porque sempre acontece, sabe? Tem sido comum os candidatos de fora virem aqui, passeiam por aqui, vão ali na peixaria, compram um peixe, ou comem... Ou vão lá no centro, comem aquele pastelzinho. Tira foto, muito bonito, e vai embora e não volta mais. É verdade. Não volta mais. Volta quando está próximo das eleições. Com certeza. Né? Eu quero pegar o gancho, Nathalie, com relação ao deputado Papa, e a importância de você, eleitor também, buscar informação do que o seu deputado federal ou estadual fez pela sua região. Exatamente. E aqui eu fico muito confortável, por isso que o Papa, além de deputado, é um grande amigo pessoal, que foi o deputado, falando da cidade de São Vicente, foi o deputado federal que mais dos últimos anos trouxe emenda para a cidade de São Vicente. E uma bandeira que o deputado levanta, a qual também faço questão de ajudar os moradores da cidade de São Vicente, é a questão da saúde. Sim. Nós sabemos hoje a dificuldade na questão ambiental, né, de saúde, enfim, do Brasil todo, mas se nós não tivéssemos os recursos de mais de 4 milhões destinados do deputado Papa para a cidade de São Vicente na saúde, talvez nós teríamos sérios problemas com relação à saúde de São Vicente. Mesmo assim, o morador da cidade de São Vicente sabe que não está uma dos melhores ainda. Estaria pior. Estaria pior. Então, imagina se nós não tivéssemos os 4 milhões destinados do deputado Papa. Então, isso aí é importante a população da cidade de São Vicente ter consciência disso. Muitos desses pedidos... Bom, primeiro eu decidi, se me permite, ele colocou um tema importante para a Baixada, Nathalie. A Baixada Santista perdeu, nos últimos anos, vários bons hospitais. Foram fechados. O hospital, o modelo de Cubatão foi fechado. O Hospital Santo Amaro quase fechou. Aqui em Santos nós perdemos o Hospital dos Estivadores. Lá em Peruíbe, um hospital e uma maternidade foram fechados. Eu não recordo se mais algum foi, mas assim, grandes equipamentos, importantes equipamentos da saúde regional, porque a saúde é uma rede. Sim. Quando falha uma ponta, sobrecarrega a outra e começa um efeito cascata. Santos viveu isso. Santos viveu isso no último ano todinho, praticamente. Nos últimos, agora, então quando eu cheguei em 2015, lá eu falei, bom, é uma decisão política que eu tenho que tomar. Cada deputado tem direito a aproximadamente 15 milhões de emendas suas, da sua autoria, não depende de ninguém, não depende da vontade do presidente da República, é uma coisa da lei. 15 milhões por ano. Eu tomei a seguinte decisão, vou direcionar todo esse valor para a saúde, só para a saúde. Algumas pessoas reclamaram, mas eu tenho a praça, eu tenho o asfalto. Eu falei, bom, então não conte com esse recurso. Destinei tudo para a saúde e tudo para a Baixada. A exceção feita foi uma coisinha pequena para Itariri, Toledo, que também fazem parte aqui da nossa região, né? E coisas pequenas que pediram, não tem como negar. Mas o grosso das medidas veio tudo para a Baixada, atendendo às reivindicações, e as prioridades não foram estabelecidas por mim. Sim. Foram estabelecidas por quem conhece cada cidade. O vereador Igor, por exemplo, apontou prioridades lá de São Vicente. Então, se é custeio, não importa, não precisa ser obra, não é compra do tomógrafo, é compra do mamógrafo, enfim, o que precisa. O que precisa. Então, tomei a iniciativa política de destinar tudo para a saúde
porque acho que faria diferença. E fez, até agora fez. Só do meu mandato já foram 40 milhões. 40 milhões para a saúde da Baixada. Eu, quando fui prefeito, não tive nada disso, tá certo? Então, eu acho... Se tivesse tido, seria um pouco mais fácil, né? Teria sido um pouco mais... Ajudaria muito. Parte dessas verbas do meu mandato, bom, há uma concentração em Santos, quando você olha o quadro da... Até por ser a cidade-mãe, vamos dizer Por assim, quê? né? Porque aqui em Santos está a Santa Casa, que atende a Baixada exato, inteira. exato. Está o Hospital Guilherme Álvares, o Hospital Regional. E por conta da abertura dos estivadores. Então, a abertura inicial dos estivadores contou quase que exclusivamente com o recurso dessas emendas. Além disso, e também, mais uma vez, o vereador Igor participou, os prefeitos todos. Nós conseguimos, numa união quase que inédita aqui, convencer o Ministério de que a Baixada estava defasada, aumentamos 120 milhões por ano, definitivamente de custeio. Então, se o quadro da saúde hoje já não é o ideal, eu vou te dizer que ele estaria perto do caos na UTI. Fosse na UTI. Esses avanços que foram assim, resultado de decisão política, né? De alguns, né, e também de uma união, que eu disse, inédita aqui, que resultou numa mudança concreta no nosso orçamento regional. E um outro tema que eu acho que a Baixada Santista, São Vicente se destaca, mas a Baixada precisa avançar muito nos próximos anos, então quem for candidato precisa ter consciência e priorizar esse tema, é a habitação de interesse social. A gente tem um déficit habitacional na região muito grande, e se a gente não resolver o déficit habitacional, é muito difícil tratar a questão do saneamento básico. A desorganização do tecido urbano, né, e aí com consequências para a saúde, mais uma vez, para a segurança pública, tal, ela, quer dizer, impedir essa desorganização depende muito de bom planejamento na área de habitação. Sem uma habitação decente, segura, né, digna, as favelas vão crescendo para cima do mangue. Exato. E aí tudo fica sempre mais difícil para o poder público e para a vida das pessoas, naturalmente, né? Lá em São Vicente, como é que está a questão da fiscalização da Câmara sobre a problemática do déficit habitacional? Não é um problema só de São Vicente, atinge a Baixada Santista inteira, como eu disse. São mais de 100 mil pessoas morando em situação subhumana na nossa Baixada Santista. E em São Vicente, como é que a Câmara tem fiscalizado essa problemática? Nathalie, na verdade, a cidade de São Vicente ela abrange até mesmo vindo moradores de outras regiões, né? Recentemente, nós, lá na Secretaria de Habitação, inauguramos agora recentemente o Tancredo, né, o Tancredo 3, que estava parado, né? Estava parado há muito tempo, então o trabalho, o esforço da Secretaria de Habitação foi muito grande. Tivemos também o Penedo Primavera também, que era uma obra parada desde 2000, desde a época do ex-prefeito Tércio, na verdade. E agora, recentemente, tivemos a notícia, a grata notícia, e vamos agora ampliar o déficit essa questão habitacional. Tem a questão do Bitaru, atrás do Centro de Convenções, que já retomou a obra. O deputado estadual Caio França deu um aporte financeiro de 3 milhões para que pudesse voltar essas obras. E, paralelamente, ao pessoal, os moradores da área continental, que é uma área, especificamente, que pode avançar muito. É uma outra cidade, né? Eu costumo dizer que a área continental é uma outra cidade. Muito. E o investimento para a área continental ele é importantíssimo, até mesmo para avançar e melhorar os moradores daquela região. E, enfim, estamos avançando. Tem o Catarina de Moraes também, que está em fase de término de conclusão das obras. A cidade de São Vicente vem ampliando esse cenário, é óbvio. Sempre vai faltar, sempre vai faltar um pouco mais. Mas o trabalho da cidade de São Vicente, na secretaria, com o prefeito Pedro Louveira, vem fazendo um trabalho, a lição de casa, que é o mais importante, e abrindo oportunidade para outras regiões. Moradores da cidade de Santos, de Cubatão, têm ido morar na cidade de São Vicente justamente pela facilidade de terrenos e espaços. Falando em facilidade de terrenos e espaços, foi divulgado recentemente que a Baixada Santista perdeu investimentos da iniciativa privada, segundo a Fundação SEAD. E quando a gente fala de perda de investimentos, a gente está falando de perda de postos de trabalho, a gente está falando de retração da economia. Você é do comércio, vem de uma família tradicional do comércio. Qual é a principal dificuldade de quem quer abrir? E digo mais, porque abrir pode até ser fácil. O desafio é manter o negócio aberto. Verdade.
O que precisa mudar hoje? Eu pergunto para o Igor empresário agora. Olha, Nathalie, a dificuldade hoje do empresariado, daquele até pequeno empresário que quer investir, quer manter, é a carga tributária. Não vamos fugir desse cenário, né? Melhorou bastante, principalmente para empresas pequenas, com simples. Sim. Mas nós sabemos a dificuldade hoje que onera muito o investimento e até a ampliação do seu próprio negócio, a carga tributária. Outra questão que a gente tem que se preocupar muito, e aí eu falo aqui como empresário, como comerciante da cidade de São Vicente, da cidade de Santos também, é fortalecimento da qualificação da mão de obra. Hoje nós estamos numa situação muito carente na cidade, na Baixada Santista, na questão da qualidade da sua mão de obra. E aí isso força a contratação de gente de fora. E aí você onera a sua folha orçamentária e aí você dificulta cada vez mais oferecer um produto de qualidade com preço acessível. Então a questão de políticas públicas de qualidade de mão de obra é fundamental para que a gente possa manter e perdurar um comércio. Eu acho que esse é o grande fator. Quando fala de investimento, eu vou falar um pouquinho da cidade de São Vicente, numa grande oportunidade que estamos trabalhando junto com a Secretaria de Comércio, na amplitude de levar para a área continental grandes empresas. A facilidade que nós estamos arrumando a área continental para que futuramente, porque eu vejo, Nathalie, amigos que estão nos assistindo, ao deputado que vem atuando diretamente na cidade de São Vicente. A área continental de São Vicente tem um espaço enorme de desenvolvimento. Levando empresas, indústrias para aquela área, nós temos a certeza de desenvolver cada vez mais a área continental. E é o que o povo daquela área precisa, de desenvolvimento. Estamos prestes aí a começar, terminando a duplicação da Quarentenário. É uma obra longa, não uma obra simples, mas é um avanço para levar o desenvolvimento para a área continental. E aí São Vicente vai se tornar uma cidade compatível, referência. Deputado, o senhor foi prefeito de Santos e os prefeitos da região dizem que o grande problema para atrair novos investimentos é, muitas vezes, a burocracia e a alta carga tributária. A gente consegue mudar isso? O senhor concorda com essa visão? Esses pontos, né, burocracia e carga tributária, obviamente, estão dentro de um contexto que precisa ser superado, precisa ser enfrentado. Mas não é só isso. Eu acrescentaria aí o seguinte: o preço da terra, as condições da Baixada Santista, se comparadas com as condições físicas, geográficas do interior de São Paulo, né, para tratar de fazer essa comparação, são muito diferenciadas. Né? Os nossos desafios aqui são maiores. Nós estamos numa faixa litorânea, com a terra cara, com metro quadrado caríssimo. Com uma complexidade ambiental diferenciada, que é alta, né, que precisa ser enfrentada também. Nós não temos um plano regional de desenvolvimento, temos algum esboço, mas não temos efetivamente um plano regional. As cidades disputam muitas vezes os mesmos empreendimentos, as mesmas vocações. Não há uma visão metropolitana disso. Não há. Mas ela ainda no papel, né? Ela não despertou. Ela ainda não despertou para a importância. E as nossas vocações, quer dizer, turismo e porto, porque é isso. Nós não somos uma região industrial, nós não somos uma região para grandes condomínios residenciais, não, nós somos a nossa origem tem que ser valorizada, né? Porto e turismo. Essas duas atividades, elas são complexas, elas precisam ser enfrentadas com bastante profissionalismo. Eu vou te dar exemplos concretos. Até hoje, a Baixada Santista não conseguiu se viabilizar como um polo de apoio à extração do pré-sal. Foi uma luta conseguir trazer a Petrobras, a sede da Bacia de Santos, que é o pré-sal, que é tão importante, tão poderosa, foi uma luta trazer para São Paulo. Depois, uma luta ainda maior, fixá-la em Santos. Muito bem, isso foi uma vitória. Gerou uma série de investimentos, especialmente expectativas enormes e especialmente investimentos na construção civil. Mas desde aquela época, a própria Petrobras já alertava, olha, o fundamental não é a parte técnica, a parte administrativa, o fundamental são os serviços. Os serviços são marítimos, ou seja, é preciso avançar numa base ou mais de uma de apoio às atividades. As atividades principais, elas são lá em alto mar. Então, qual é a conexão daquilo com a terra, com o nosso mundo aqui, né? São as bases. A Baixada não conseguiu avançar. O que fez o Rio de Janeiro? Correu, acelerou e levou quase tudo que havia para levar, levou para o Rio de Janeiro.
né? E aqui na Baixada nós estamos bastante defasados em relação a isso. Aí um parênteses que eu queria fazer. Parte dessa nossa dificuldade é porque o Porto de Santos, né, ele tem uma gestão muito deslocada, muito distanciada das questões regionais, locais. Centralização, né? Eu acho que, e voltando à política, o próximo presidente da República, e eu vou procurar influenciar especialmente principalmente, não, exclusivamente no plano de governo do nosso candidato, o Geraldo Alckmin, que ele coloque no seu plano de governo a descentralização. Compromisso claro com Sim. a descentralização. Sim. Porque, veja, nós não avançamos nisso, e eu ia, só porque também não quero me estender muito, não avançamos até hoje no aeroporto. Nós temos uma base falamos, né? militar ali no Guarujá. Veja quantos anos que aquilo já podia ser hoje um aeroporto civil. Claro. Né? Gerando oportunidades a empresas que poderiam vir para cá. Movimentando o comércio, o turismo. E toda a cadeia econômica seria alavancada a partir das nossas vocações. Não adianta inventar. As nossas vocações são porto e turismo. Exatamente. E o porto permite, recentemente nós vimos essa polêmica toda com a carga viva. Sim, não foi? Foi. Muito bem, aquilo ficou chato para a imagem da cidade, toda a confusão, a Câmara Santista acabou de votar uma lei proibindo. A movimentação de carga viva e tal. Nós temos antigos terminais portuários aqui na margem direita, que hoje ficaram obsoletos, ineficientes, que são pequenos, foram adaptados de uma outra época do setor portuário. Essas áreas hoje poderiam estar rendendo muito aos empresários e empregos e também tributos, se elas estivessem, por exemplo, focadas no apoio à atividade de petróleo, né? Isso não aconteceu. Então a Baixada, com o olhar metropolitano, precisa ter um plano regional, mas não é só o plano. É o plano e uma ação contínua das lideranças para poder fazer a nossa economia voltar a crescer. Que hoje, infelizmente, não é o que acontece. Não é o que acontece. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu teria muitas perguntas e a gente certamente ficaria aqui pelo menos mais uma hora batendo papo e falando, prestando a você, telespectador, informações extremamente importantes. Deputado, eu queria muito agradecer a tua participação aqui conosco, a tua disponibilidade. Tenha sempre aqui no Bom Dia Baixada um espaço para que o senhor possa divulgar o seu trabalho e as suas ações em prol da nossa região, que eu acho que isso é o mais importante. Obrigado a você pelo convite, obrigado à TV Santa Cecília, sempre uma alegria voltar aqui. Obrigado, Igor, pela companhia aqui na mesa e parabéns pelo seu trabalho lá. É um ótimo dia a todos que nos assistem nesse momento. Vereador, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Seja também sempre muito bem-vindo. Na próxima vez a gente debate mais sobre os teus projetos, porque eu acho que hoje você me ajudou a compor a mesa e me ajudou a levar para o povo de São Vicente a importância de saber qual é o representante que todo mundo deve escolher nas próximas eleições em outubro. Imaginei, eu que agradeço, Nathalie, ao deputado Papa, que vem atuando brilhantemente aqui para a região, a você que está nos assistindo, muito obrigado, e a Santa Cecília, o canal Santa Cecília. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.